Olá, meu nome é Flávia. Hoje é dia 30 de outubro de 2023. 30 de outubro de 2023. Eu não vou refazer esse vídeo dessa forma mesmo que está, porque foi há um ano atrás, praticamente, que eu fui diagnosticada com autismo. Dia 31 de outubro de 2022. E agora, 30 de outubro de 2023, quase um ano. Talvez, pode ser que eu faça um vídeo amanhã, tá? Quando completar realmente, né, esse ano. E fale mais alguma coisa, não sei. Porque resolvi fazer esse vídeo agora, porque eu já estava com a ideia de fazer esse vídeo. Comemoração ao ano, né, de diagnóstico. Até trouxe bastante água aqui, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar falando. Tá bastante calor aqui com essa holofote aqui em mim. Mas eu queria deixar uma luz melhor aqui no vídeo. E a imagem paradinha aqui, né, com o autorretrato meu aqui. Eu desenhei, né, que eu pintei com a minha gatinha aqui. Um cordão de autista aqui que eu desenhei. Pintei, né? Mas eu tenho dúvidas ainda. Embora mais de 6, eu perdi a conta. Eu tenho que pegar todos os laudos que eu tenho. Os profissionais carimbaram, né? Assinaram, né? Flávia, tal, dentro do transtorno do espectro autista, tal. Tá, né? Estão vários laudos, porque foi assim, começando a história aqui, para quem nunca viu nenhum vídeo, né, que eu gravei, eu fui diagnosticada. Por quê? Como que eu cheguei na psiquiatra? Como é que surgiu o autismo, né? Eu achei, né, que uma pessoa tivesse traços de autismo, que fosse autista e tal. E aí eu cheguei e fui pesquisar bem aleatoriamente na internet. Até sem interessar se a pessoa era ou não, se era ou não nem aí na verdade, mas aquela curiosidadezinha boba, assim, vou lá, vou pesquisar. E vou pesquisar, e aí comecei a pesquisar, digitei ali no meu computador, e caramba, diagnóstico tardio de autismo. Que isso? Não é algo que a pessoa já nasceu ali, já é claro, visível, né? E eu tinha até então aquela ideia, né, num grau, né, mais severo, que a pessoa não falava, não interagia, e algo bem, né, assim, pensou em autismo, pensa, né, no grau mais severo, assim, né, mas foi o que eu pensei, mas aí eu fui pesquisar na internet, para ver, né, se seria se autista ou não, porque eu achei que aquela pessoa tivesse, né, traços, né, não fosse autismo tão um grau tão acentuado, embora na época eu nem soubesse, né, graus, enfim, nível 1, 2 ou 3 de suporte, não estava, né, totalmente por fora. E quando eu cheguei, né, logo no início da minha pesquisa, né, diagnóstico tardio, eu me interessei, né, fiquei, caramba, o que é isso? Eu vou clicar aqui, vou começar a fuçar nisso, e aí eu comecei a ver vídeos de pessoas diagnosticadas tardiamente falando. E aí eu fui me identificando muito com várias características dessas pessoas. Primeiro, o sentimento de sempre se sentir diferente, se sentir estranha, como se não pertencesse, como se tivesse, sabe, como às vezes fosse de um outro planeta, né? Um sentimento de um estranhamento. Isso bem forte em mim. A questão sensorial, a questão dos sons incomodarem muito, muito barulho, barulhos que só eu escutava, que eu reclamava. Caramba, esse relógio está incomodando, ai, né? E ninguém próximo ali me validando, porque era algo que estava me incomodando para mim. As pessoas não estavam, a mim, né? Estava me incomodando, mas as pessoas não estavam incomodadas com os barulhos, né? E, enfim.
porque a minha capacidade, né, minha hipersensibilidade é bem acentuada. Então, isso é dentro do espectro também. A questão de ser um tanto, é que fala, né, bicho do mato, um tanto antissocial, um tanto mais isolada, mais reclusa, sem ter tantas interações e sem ter a necessidade dessas interações. Incomodando o barulho ali da rua dos carros, enfim, e tá aqui, eu tô... Precisava ter uma almofada aqui para encostar, então eu tô balançando muito aqui que tá incomodando. Eu vou dar uma pausa um instantinho aqui para resolver essas questões. Então, voltando aqui, coloquei as almofadas aqui. Vou colocar também essa borrachinha aqui, esse protetor auricular. Pede para qualquer farmácia, para abafar um pouquinho o som. Peguei aqui, tenho dois só varetinhos de incenso. Vou deixar aqui, estou num espaço bem fechadinho aqui, mas vou colocar porque esse cheiro me dá tranquilidade, dá calma. Eu vou acabar essa vareta aqui, eu coloco outra. Vou recorrer, né? Vou lançar mão, né, desses recursos aqui para eu ficar mais tranquila para gravar esse vídeo. Barulho de uma máquina de lavar roupa incomodando. São muitos barulhos. Então, resolvi gravar esse vídeo assim. Vamos lá, continuando aqui. Que era algo que eu não tinha o que fazer, porque eu não compreendia. Que eu poderia fazer alguma coisa para melhorar, sabe? Eu achava que eu era irritada, que eu era uma pessoa muito instável, muito... sabe? Que eu, de certa forma, eu estava sendo culpada, sabe? Eu vou botar entre aspas, mas na verdade era um culpada com letras garrafais, né? Caramba, por que eu tô me incomodando com barulho que ninguém tá incomodando? Por que eu não tô socializando com as pessoas? Por que eu não tô participando, interagindo quando é aniversário? Que bom, vou ali a receber os parabéns, abraço, e vou gostar, né? E vou os presentes, e vou ficar ali. Por que eu gosto mais de ficar ali quando eu tô comendo o meu brigadeiro, o meu salgadinho, e tô ali em momentos que eu tô mais, sabe? Por que eu tô mais confortável nesses momentos do que nos momentos que eu estou interagindo? Eu lembro muito na época do colégio que quando eu pedia para sair de sala, né, ou para beber água, para ir ao banheiro, eram momentos que eu, sabe, me sentia muito bem. Saía, assim, de todo ali do grupo, das pessoas, e ficava quieta, no meu canto, sabe? Era algo diferente. Eu percebia que tinha uma coisa diferente em mim, mas eu achava que era alguma coisa errada, que eu, caramba, eu tô errada, porque... Mas era tudo muito confuso, né? Isso foi ficando mais, cada vez com a idade, né, com as demandas, né? Até uma determinada idade, para não pular muito aqui, né? Eu tô 45 anos agora, não chega logo na adolescência, né? Mas quando começou ali terminou aquela fase do primário, né? E que eu tinha já coisas diferentes. Por exemplo, na foto do maternal, eu tô ali dando careta, porque eu não queria tirar retrato. Eu lembro muito bem, eu não gostava do colégio, aquele colégio, eu não queria tirar ali aquela foto, estava fazendo malcriação. Mas não sendo uma criança levada ou com aquele, né, com TOD, né, transtorno positivo desafiador, não. Mas é que naquela ocasião eu lembro que não fazia sentido para mim tirar aquela foto, eu não queria tirar aquela foto. Enfim. E aí eu dei careta.
Pode ser, né, porque por muito tempo foi tido como um comportamento um tantinho, né, diferente, mas muito da minha personalidade. Mas que aquela também estava, porque não tem como separar, né? Aqui é o autismo, aqui é a Flávia, tá aqui separado, onde é que junta, é tudo uma coisa só. E essa está sendo a minha dificuldade, né? Até nesse ano de diagnóstico de eu sou autista, de interiorizar isso, de se encaixar, ficar, sabe, algo, tá, eu sou autista. Porque a minha personalidade, agora não é personalidade, porque eu estava realmente com questões sensoriais que estavam me deixando irritada. Não é porque eu era uma pessoa, ou porque eu sou uma pessoa irritável, instável, com um humor instável, pura e simplesmente. É porque são questões sensoriais que me deixam, que me desestabilizam. Mas não é uma questão do meu temperamento, da minha personalidade, são questões sensoriais. Então, mas a minha personalidade, como é que vai se manifestar? Mas ao mesmo tempo que eu não sabia, né, que existia um transtorno e que esses transtornos me deixavam mais vulnerável sensorialmente, me deixava deslocada nas interações. Eu lembro que no colégio, saindo do primário, que eu comecei a estudar. Eu estudava até então à tarde, eu passei a estudar de manhã. E eram 2, 3 professoras. Aí começaram a ter várias matérias ali. E eu fiquei muito aflita com aquilo. Tudo, aquele monte de informação. Não teve um preparo, né? Na época da minha avó materna, que ela falava comigo, que na época dela saía do primário para ir pro ginásio, né? Pro segundo grau, né? Pro primário, né? E aí, agora eu já nem lembro tudo que enfim, já faz, parece que foram muitos milhares de anos. E aí, não que minha memória seja ruim, mas é que são esses nomes também que eu nunca me liguei tanto, né? Enfim, que tinha um período, acho que era um período de admissão, agora eu não lembro. Ai, calor aqui. Eu não lembro o nome. Era um período, talvez admissão, não sei. Eu não lembro. Só recorrendo ali, pegando na internet ali para ver, não sei. Era um período preparatório, né, para essa nova fase, né, que saía de 2, 3 matérias, né, acho que era português, matemática, artes, era assim, música, eram pouquinhas matérias para, né, a período da alfabetização, né, e aí tem biologia, a história, química, física, né, várias matérias ali, um monte de matéria. Isso para mim foi muito, foi um impacto muito grande. E teve também a questão que nesse período houve um momento político, né? 91, 92, 90, enfim, esse período aí, de inflação. Eu lembro que eu matava a aula porque se eu fosse comprar um biscoito no supermercado, depois do horário no colégio, já era outro preço. Era tipo isso, assim, era bem, não se sabia, era muita instabilidade, né? Enfim. E eu comecei a questionar naquela época, né? E aquele meu sonho, né? Pequena, né? Cuidando de bonecas, né? Vou casar, vou ter meus filhos. E aí eu fui vendo na prática, né? Como é que era um bebê que teve, né? Nascimento na minha família, né? E como é que era? Caramba, eu fui tendo um choque assim de realidade, né? Uma coisa era a minha imaginação da minha infância, Menudos, Turma do Balão Mágico, a Nave da Xuxa, tinha a Mara Maravilha no SBT, o Silvio Santos, o aviãozinho, né? Porta da Esperança, e foi a música, um monte de entretenimentos assim na televisão.
que era bem diferente, né? Agora a televisão já está diminuindo bem, mas enfim. Na época a televisão tinha 4, 5, 6 canais e a pessoa tinha que levantar, mudar o canal para mexer no volume. Não tinha controle remoto, né? Enfim. Mas eu lembro que nessa minha infância, né, nos anos 80, parecia até uma determinada idade, as coisas eu conseguia ir levando, sabe? A vida parecia que ia acontecendo, as coisas pareciam que iam. Eu estou de propósito aqui fazendo esse vídeo, assim, falando de um modo mais expressivo, mais teatral, porque eu percebi nos meus vídeos essa questão da monotonia, né? Então, eu já estou fazendo fonoaudióloga já há alguns meses e eu estou mais atenta a dar mais uma ênfase, né? Então, talvez eu esteja saindo tanto, né, do tom, dando um pouco, talvez, né, não estou animada, mas enfim, mas é porque eu quero enfatizar essa época da minha infância. Até uma determinada idade, as coisas pareciam que iam fluindo. Mas eu tive algumas situações da minha infância, né, que, caramba, isso não tá muito estranho para mim, eu não estou compreendendo isso e tá errado, tá certo, não tô entendendo. Coisas que para a maioria podia ser ali natural, mas que para mim isso não tá fazendo sentido, eu não estou entendendo, mas eu também não sabia verbalizar e expressar e entender, né? E me comunicar, né? Compreender o que eu estava sentindo, enfim. E aí cheguei nessa fase, né? Saindo do primário, né? Fui para essa outra etapa, né, de vida, começando a acordar no período da manhã, que até então, não sei se eu falei, não sei se eu troquei, mas eu estudava de tarde, eu achava ótimo. Aí comecei a acordar cedo para estudar, para ir para o colégio de manhã, enfim. E aí, que Deus começou a dar a questão política, e começou a me dar um nó na minha cabeça. E eu comecei a me sentir muito deslocada, comecei a não conseguir acompanhar aquele monte de informação, aquele monte de estímulo. Aí eu repeti 3 séries, né? Quinta, enfim, fui repetindo várias dessas séries. Teve uma que falavam que essa série aqui é mais difícil, tal. Aí essa série eu passei, aquela série eu passei. Porque, de certa forma, eu estava me recusando a ficar naquele colégio que eu não gostava, que eu queria sair, mas que não me tiravam dali, mas que eu não gostava, porque tinha que usar aquele uniforme. Eu não entendi por que tem que usar esse uniforme, tem que seguir essas regras, essas normas. Eu saía no meio do jogo, aí só estou indo na adolescência, né? Tinha jogo de vôlei, por exemplo. Eu detestava, tinha que dar toque ali, manchete, né? E sacar ali. Eu achava aquilo tudo tão chato, tão desagradável. Eu gostava de assistir vôlei, né? Na época até tinha o Giovanni do vôlei, né? Essa geração aí de vôlei que eu gostava de assistir. Fui assistir alguns jogos. Mas aquele vôlei do colégio não parecia nem vôlei, assim. Era uma coisa muito chata, muito parada, muito devagar e não gostava. E eu saía. Claro que por eu sair do jogo, né? As pessoas também não queriam me chamar, né? Porque eu atrapalhava, né? O jogo, não fazia ponto ali, né? E eu saía, era comum, eu saía do meio do jogo, assim. Muitas vezes começou o jogo de 5, 10 minutos, nem isso eu ia embora. Ia embora. Flávia, volta aqui! A professora de educação física ficava muito brava comigo. Porque ela achava que eu estava desrespeitando ela. Flávia, volta aqui! Eu nem sei como é que eu passava ali na educação física, eu nem lembro. Porque realmente não fazia sentido para mim, então eu ia embora. Aula de arte que eu gostava, desenho, aí eu ficava. Português, redação. O que eu gostava, eu conseguia ficar. O que eu não gostava, eu não conseguia suportar. E era muito difícil também para mim, grupo, dupla, fazer trabalhos e aquilo tudo para mim era muito. Eu tinha muitas crises de enxaqueca, que eu precisava, né,
embora, né, mais cedo, né, para casa, porque eu ficava com a minha visão turva, enxaqueca com aura, né, hoje em dia eu sei o nome disso. Eu passava muito mal, eu não estava bem ali. Talvez se fosse para outro colégio, menos conservador, um colégio que tivesse mais liberdade, né? Talvez, não sei, quem sabe, talvez, quem sabe, eu ficasse, né? Não sei, mas é aquela IUC, né? Mas eu, depois que eu fui convidada a sair desse colégio, que eu já estava com uma certa idade, né? Então estava destoando muito, né? Não de altura, que a altura estava na mesma altura das crianças, né? Mas eu estava uns 4, 5 anos, né? Sei lá, mais velha que as crianças ali, então não estava. Então acabei saindo do colégio, que era o que eu queria, né? Já há alguns anos ali, que não me tiraram, e consegui, aí saí dessa forma. Ai, tô coçando aqui com assim, essa fumacinha aqui do incenso, né? Deixa eu botar aqui do outro lado. Mas voltando aqui, que eu não quero. Tá. 20 minutos de vídeo. Aí foi isso. Eu acabei. Onde é que eu parei agora? Dá uma pausa aqui que eu esqueci, né? Tá, voltando. Eu mudei de colégio, consegui mudar de colégio, porque eu tinha mais idade ali, né? Fui retirada do colégio e que eu queria, né? Mas ali nesse outro colégio eu também matei aula, eu também não fiquei ali enturmada. Tinha um amigo, uma outra amiga, né? Mas eu tava ali um tanto deslocada também, mas também naquele colégio todo mundo era meio deslocado. O colégio não era. As pessoas estavam ali, sabe, obrigadas, né? Ninguém estava ali querendo aprender muito, né? Então, de modo geral, as pessoas que estavam ali estavam também tão interessadas ali nas aulas e tudo. A minha percepção era essa, né? Era um colégio que era fácil para passar, era mais para a pessoa ter um diploma ali, sabe, de segundo grau. Minha ideia, né? Posso estar. Talvez até eu tenha aprendido bastante sobre química, física, né? Nesse colégio. Mas era mais leve, pelo menos, assim, que eu quero dizer. Era mais leve. Era um colégio. Não tinha tanto peso ali, sabe? O colégio, as matérias, aquilo tudo, né? Tava ali, as pessoas estavam ali, mas daqui a pouco vão embora. Tal. Até uma época eu estudei à noite e matei aula, enfim, à noite também. Mas eu lembro que eu até me interessei ali para estudar química, física, né? Porque eu não gostava muito de biologia, mas porque eu não estava sendo obrigada, né? Então eu me senti mais à vontade de não estar uma pressão ali que eu tenho que fazer, que eu estudar, porque eu sou obrigada a terminar o colégio. Então, bom. Mas aí começou depois a parte de o que eu vou fazer da vida. Desenhar, pintar, eu gosto de desenhar, gosto de pintar, mas aí comecei a ficar. Caramba, eu vou pintar, vou ficar isolada pintando também, mas não vou interagir com ninguém, vou ficar muito no mundo muito isolado. Não vou fazer faculdade de belas artes, pintura, de repente eu vou dar aula para criança, eu gosto muito de aula de artes. Aí comecei a pensar nisso, e é aquela questão: não, mas ninguém vive de arte no Brasil, o Brasil é muito. Vai fazer alguma coisa ter dinheiro, arte, deixa, eu boto os quadros na parede, né? Não, boto os quadros na parede aqui, ó. Não tem muito futuro e tal. E aí eu comecei a ouvir essas opiniões, né, essas questões todas. E também, não vou fazer nada também. Não, tem a faculdade de Belas Artes também, de artes plásticas, era longe. Aí eu falei, também não quero também, não vou fazer nada. Aí eu fui fazer outra faculdade que tinha a ver com desenho, também com ilustração. Mas que usava computador, e eu também não me interesso. Eu gosto das questões de sensorial, sabe? Aqui, ó, de desenhar, de sentir o papel, sabe? E aí, mas eu fiz essa faculdade, na época eu passei em outra faculdade também, fiquei fazendo uma faculdade de manhã, outra faculdade à noite, fazendo curso de pintura à tarde. Tinha muitas demandas e bastante turbulência ali na faculdade, ali no convívio com as pessoas, né? A Flávia era meio chata, né? Meio, assim, meio esquisita, meio desagradável, né? Porque
de alguma forma, eu acabava destoando, né? Essa minha dificuldade. Aí eu estava num grupo, depois ia para outro, e estava um tanto ali perdida e um tanto. Enfim. E também perdi o foco ali. Eu estava ali para estudar, mas aí eu comecei a mudar o foco ali um pouco, enfim. Mas enfim, entre trancos e barrancos eu consegui, me formei, tudo. Mas nunca trabalhei na área porque eu não estava realmente interessada. Agora eu voltei a olhar para a lente aqui. Não estava interessada naquele trabalho, não estava me vendo ali a minha vida inteira fazendo aquilo, não queria fazer aquilo como trabalho, mas as matérias eram interessantes, para mim eu estava gostando. Tinha a história da ilustração, a história da arte, várias matérias de desenho, acho que, acho que composição criativa, artística, enfim, tinha várias matérias que me interessavam, né? E por isso eu fiquei fazendo a faculdade, mas sem essa do porquê que eu estou fazendo, né? Eu lembro até que no trabalho de conclusão de curso eu resolvi ir para o teatro. Eu fui sozinha, fui fazer, eu comigo mesma, não fazer trabalho em dupla com ninguém. Eu resolvi pesquisar sobre a produção teatral, aí fazer algo relacionado ali para ajudar, enfim, um projeto, né? Enfim, mas foi uma confusão só, porque eu comecei a me dispersar muito. Me dispersei, e aí eu fazia uma pesquisa, acho que no centro da cidade, eu não lembro exatamente o teatro que e aí tinha um senhor muito legal que ele me ajudava com vários livros ali que tinha no local. Eu estava completamente perdida ali, nem sabia mais que faculdade que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo. Eu estava completamente hiperfocada nos minhas pesquisas e totalmente sem Estou fazendo, eu tenho que fazer o trabalho. Eu viajei e aí vi que aquilo não ia conseguir trabalhar ali, fazer o projeto ali final, né? Então, aí eu acabei tinha uma dupla, né? Nessa faculdade que estava fazendo trabalho, aí queria alguém para ajudar, né, a desenhar, e aí eu entrei no grupo ali só para fazer uns desenhozinhos ali e ajudei um pouquinho, e tinha a ver com arte também, né, enfim. Me interessava o assunto também, me chamaram, eu fiquei ali, eu não lembro se me chamaram ou se eu pedi para participar, enfim, eu não lembro como é que foi. Eu sei que eu concluí a faculdade, aí terminou a faculdade, vou fazer o quê? Tem que trabalhar, hein? Vou trabalhar aqui, eu não sei. Aí eu vou parando aqui. Foi muita. Ao longo da minha vida, eu vi que as coisas não aconteciam de uma forma, vamos dizer, natural, que não fluía. Eu estava sempre meio que num mundo paralelo, sabe? Parecia que eu estava. As coisas estavam acontecendo, aí eu via que, caramba, o tempo está passando. Caramba, eu peguei essa criança no colo, essa criança já casou, já divorciou, já mudou de país, e eu estou no mesmo lugar. Então, é meio que isso, parece que é um labirinto. Eu estou indo, aí acabou o dia. Eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer, eu tenho que fazer a comida, eu tenho. Acabou o dia. Tô perdida, assim, sabe? Não sei o que eu vou, pra onde é que eu vou, o que eu quero, o que eu não gosto, e é um tanto confuso. Bom, e quando. É a questão de relacionamentos, né? Voltando do colégio, as amizades, eu lembro que eu tinha um amigo ou outro ali, mas eu lembro que em vários momentos eu me questionava. Eu só tô com essas as amigas ali para não ficar sem nenhuma amiga, porque de certa forma eu estava bem comigo mesma, bem sozinha. Eu tava tudo bem, sabe? Essa coisa natural de buscar, de interagir, de estar ali, de pertencimento, de ficar. É algo que, para mim, não acontecia assim. Então, eu ia muito pro desenho, aí
a época de namorar. Aí eu lembro que eu entrava em vários delírios, assim, de me interessar por caras que eu não ia conseguir ter acesso. Sempre eu ia para uma. Ou que não estavam interessados em mim. Era sempre uma. Sabe? Eu tô bem aqui e eu vou acabar afastando essas pessoas, porque eu tô bem aqui, né? Bem perdida, na verdade, né? Tô bem aqui, perdida, sem entender o que está acontecendo comigo, sem saber, né, ter o transtorno, né? Então, o não diagnóstico, 30 minutos já, o não diagnóstico, o que que acontece com o fato de não ter tido um diagnóstico? Me dificultou muito o meu autoconhecimento, muito. Porque muitas vezes eu tava com aquela questão que eu falei, eu tô irritada, mas eu não conseguia saber por que eu estava irritada, questões sensoriais, eu não conseguia saber, né? Posso tirar aqui a borrachinha agora. Tô gritando aqui, acho que tô gritando aqui, enfim. Eu não conseguia compreender. E agora tenho um ano, né, de diagnóstico, e eu comecei a... Não sou autista, eu não estou dentro desse espectro. Eu sou a Flávia, eu tenho minhas dificuldades, os meus prejuízos foram porque eu não desenvolvi essas habilidades, né? A teoria da mente, essa coisa toda, isso aí é algo que só atrapalha. Eu tenho minha personalidade, minha autenticidade e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não faço parte de transtorno nenhum, não tenho transtorno nenhum, tá tudo bem. Sou diferente, mas todo mundo é diferente mesmo, e é isso aí e tal. Não é bem assim, por quê? Porque eu passo por situações, eu não consigo me expressar, não consigo me comunicar, mas as pessoas também, de modo geral, também têm essa dificuldade, Flávia, né? Aí Flávia, eu mesmo conversando comigo, porque eu começando a questionar, né? Porque quando eu comecei a ver as características do autismo, e vendo pessoas diagnosticadas tardiamente, as pessoas diagnosticadas tardiamente, certamente, né? Pessoas de, sem prejuízo, né? Intelectual, de um modo geral também, sem prejuízo na fala, que ficou uma questão atribuída mesmo à personalidade, ao temperamento, ao jeito de ser. Então eu escutava muito de várias psicólogas, inclusive, né? Porque você é artista. Então o artista é meio assim mesmo, meio, sabe? Como é que fosse meio avoado, meio diferente, meio, né, e tal. Eu escutava isso, mas eu falei, não, tem alguma coisa diferente comigo, alguma coisa errada, alguma coisa errada. Eu batia muito nessa tecla, né? Porque desde que eu sou pequena, caramba, que é estranho, é tudo muito estranho, essa questão de padrão, né? Tarde, manhã, noite e tal. Manhã, tarde, noite, né? E aí as coisas vão acontecendo como se tivesse um estranhamento, como se eu fosse de um outro planeta. E a comida, e tudo tem um estranhamento. É como se eu tivesse, caramba, tendo que me adaptar. E aí a vida vai passando, eu não me adaptei. Como se eu fosse de outro planeta. Então, um sentimento assim, mas como também uma questão de... Eu acredito na vida espiritual, né, na questão da reencarnação. Desde que eu sou pequena, eu tenho esse sentimento dentro de mim, essa certeza de que estou aqui de passagem, que eu já vim aqui no planeta, que eu já reencarnei, que, enfim, que eu pedi para vir aqui, enfim. Então eu tenho algumas memórias e eu nunca quis desenvolver a minha mediunidade, porque eu já pensava assim, caramba, já tem muita gente aqui viva que já é complicado, né? E aí eu vou começar a lidar também com um plano espiritual, assim, sabe? Não, muita coisa para minha cabeça já tá, o mundo real aqui agora já tá muito, esse plano aqui, material físico, que já tá bastante informação para mim. Então, e aí eu também pensava, né? Mas é que é isso, né? Tenho uma dificuldade aqui de estar conectada, parece que eu não tô aqui, sabe, ainda 100% aqui no planeta aqui, parece um sentimento assim de
fui parida e tal, né? Mas nasci, mas não tô aqui ainda, né? É um sentimento esquisito, né? Mas enfim, aí quando eu comecei a ver a questão do diagnóstico, você não chega, não passa dos 45 minutos. Depois para baixar o vídeo, fica ruim, né? Tá no YouTube aqui. Quando eu cheguei assim nessa questão, caramba, eu sou autista. E comecei a pesquisar na internet e logo comecei a querer ver profissionais para poder marcar consultas e eu vendo as pessoas dizendo, olha, você marquem com pessoas que entendam de autismo, porque a maioria dos profissionais não conhece, não entende, então você vai chegar lá e vai olhar para tua cara e vão dizer que você está olhando no olho, que você fala e que você não tem autismo nenhum. Então, aí eu acabei, né, vendo, né, profissionais e tal, e aí a primeira profissional que eu fui, ou fui antes de um que falou que era questão emocional, eu também não me recordo isso, mas teve uma que eu fui a primeira vez, que foi no dia 31 de outubro de 2022, quando eu tinha 44 anos, que eu entrei na sessão bem num dia eu estava muito irritada, numa segunda-feira eu estava muito irritada e, enfim, cheguei com antecedência para não esperar, mas aí eu já fiquei esperando porque eu cheguei muito cedo, enfim. Aí barulho ali na sala de espera, enfim, tava as pessoas falando, tava irritada. Aí quando ela me chamou, tinha um monte de objetos ali em cima da mesa dela ali. E aí eu comentei, caramba, o que esses objetos aqui? Eu lembro que eu cheguei como se eu tivesse pegado toda o tal do MESC, né? A minha vida inteira ali, não, disfarçando muitas coisas, né? Eu tava ali como se eu tivesse em casa, sabe, assim, e falando, sabe, sem qualquer filtro, né? Por causa do filtro inibitório. Então eu cheguei ali já bem irritada e falando mesmo. Aí eu falei, doutora, eu tô aqui, o que você tem fazendo aqui? O que houve? O que aconteceu, né? O que eu posso te ajudar? Ela começou a falar assim comigo. Aí eu cheguei e falei, não, doutora, eu vim aqui porque eu tô achando que eu tô dentro do espectro do autismo, né? Que eu sou autista, porque, enfim, de um modo bem, assim, aleatório, eu fui pesquisar sobre autismo na internet, porque eu achei que uma pessoa tivesse traços de autismo e tal. E aí eu fui ver que eu tenho vários traços, né, de autismo, enfim. Aí eu tô querendo aqui saber, né, se a senhora avalia ali como é que é ou não, enfim. Vim aqui porque eu não sou médica, né, doutora, então eu não sei, né, mas eu vi ali, eu tô acredito que eu sou autista, que eu tô dentro desse espectro, assim, e tal. E aí ela perguntou, o que você acha? Porque vai falando, aí ela ficou, eu comecei a falar, e aí foi o meu monólogo, né, fui falando, ela fazia uma pergunta ou outra, eu falava. Falar não é problema, o problema é o dialogar, essa interação, parar, escutar o que eu tô falando, e como é que vai terminar a conversa, começar, é interação, né? Um fala e tem essa troca, né? O diálogo, né? Mas no caso eu estava numa consulta para falar de mim, então eu falei, né, bastante, e aí ela perguntava e eu falava, aí chegou um momento que ela chegou e falou, estou imprimindo aqui, você quer? Meio que quando eu respirei, ela falou, o que, doutora? Quero o quê? Imprimindo o quê? E tava até brava, porque ela me interrompeu, né, que eu tava falando, e eu não entendi também. Eu falei, não quero o quê, doutora? Imprimir o quê? Do seu lado, tô aqui, terminando aqui de fazer. Você quer? Vou imprimir. Você é autista. E ela falou assim, desse jeito. E eu fiquei irritada, abalada, sem entender. Eu falei, ué, você é autista. E eu fiquei assim, aquele silêncio, mas será mesmo? Mas aí, e aí o que eu faço agora? O que eu faço agora? Não faz nada, tipo, não é uma doença. Tá tudo bem, você já faz psicoterapia, né, que eu falei que eu tava fazendo. Eu falei, faço, você gosta? Eu falei, gosto, você continua fazendo, você faz, é o que você gosta, você tá fazendo, continua fazendo, né, e é isso, não tem que voltar aqui daqui a um mês, 2 meses, nada, você não tem remédio em nada. Vai ver tua vida, faz a sua psicoterapia e pronto. Aí, mas o que é autismo, doutor? Agora eu quero entender. Mas e eu já cheguei lá só sabendo, né, várias coisas sobre autismo, mas na hora parece que desabou tudo, não sei mais nada. E ela falou, você vai em sites sérios, você pega literatura, né, e vai estudando sobre o assunto. E é isso, não tem
E é isso. Seja feliz e tchau, né? E mandou voltar nada. E eu voltei nela algumas vezes depois, apesar de eu ter ficado aborrecida, né, com esse. Eu fui porque eu queria realmente. Será que ela errou? Será que ela está enganada? E vai dizer: não, olha, estou te conhecendo melhor. Eu me enganei, você não tem autismo, não, você não é autista, não. Mas enfim, em várias situações que eu voltei, né, ela sempre frisou: psicoterapia, né, faz a sua terapia, preferencialmente a psicoterapia cognitiva comportamental, e é isso. E aí acabou e pronto, né? Mas aí eu comecei a questionar: mas será que eu sou realmente autista? Ou será que, por eu não ter desenvolvido muitas habilidades, né, eu acabei tendo prejuízos? Porque se eu tivesse interagido mais, convivido mais, né, eu teria tido mais habilidade social. Não é uma questão de aprender, né? E aí eu não vou ter tanta dificuldade na interação com as pessoas, porque eu vou ter por falta de treino eu não tenho. Mas eu não tenho também porque eu não compreendo muito. Que aí entra a questão do autismo. Até vi, tem esquizoide, esquizotípico, e o autismo tem em questões de, da interação social, que um não quer interagir mesmo, tipo eremita, não tem a menor vontade de zero, zero, zero. O outro tenta, vai, quer, mas é muito, vai, não se atrapalha e tem umas esquisitices, né? Se atrapalha. E aí fica meio que de lado ali, né? Mas a pessoa quer. A pessoa tem a necessidade, a vontade de interagir, mas ela não consegue muito, se enrola. E o autismo, ele entra. Claro que vai juntar, né? A questão de uma não tanta vontade, porque tem dificuldade, e uma certa esquisitices, porque também tem um mundo, né, vamos dizer, mais autêntico, né? Porque não está muito ali na questão de, é assim que é para fazer? Vamos tirar foto no colégio, vamos tirar foto no colégio. Então, muitas coisas que não faziam sentido para mim. No meu raciocínio não entrava. Não estou dizendo aqui que todo autista, né? Exatamente não. Cada autista tem uma mente, né, única ali, uma forma de funcionamento único. E tem a forma de funcionamento neurotípico, que a maioria tem uma forma parecida ali de funcionar. E os autistas têm formas diferentes porque áreas do cérebro têm, né, tem mais neurônios, processam as coisas de formas diferentes, enfim. Então, tem uma deficiência, né, na questão, né, da mente. Tem um déficit. Então, não é uma doença mental, é uma deficiência mental. É uma deficiência mental, um transtorno global de desenvolvimento, mas tem deficiências ali. E aí, essa questão. Vai acabar o tempo aqui que eu queria falar, 45 minutos. Então, essa briga que eu tô tendo, né? Eu não sou não. Não sou não, porque eu tô querendo, na verdade, tirar o rótulo, sabe? Eu tô querendo ser a Flávia, porque parece que sou autista. Parece que é algo que me deixa muito taxada, né? Mas não, é a Flávia, ela é autista, é tudo junto, né? Tudo junto. Mas, no fundo, eu gostaria de não ser. No fundo, eu gostaria de ser, olha, eu tenho essas dificuldades aqui porque eu também não tive muito interesse, né? Voltando àquela questão que eu estava falando, né, do autismo, né, do esquizotípico, do esquizoide. Aí, no autismo entra o fato de não ter uma compreensão, né? Bom dia, tudo bem? Tá. As pessoas não estão querendo que você conte a vida, não estão querendo que fale. É uma forma de expressão, né? Bom dia, e aí, tudo ok e tal. Então, tem muitas coisas que eu encarava muito de uma forma literal, de uma forma desnecessária, mas são convenções, né? E é tudo muito cultural também, né? Mas
a questão de parece que eu tô num lugar e eu não saio, tô num labirinto, tô presa, vou pra cá, eu não sei, eu vou pra cá. Eu acredito que isso muito se deve sim ao autismo. Autismo, né? O próprio nome diz, né? Tá ali, a pessoa tá presa ali dentro dela mesma. Mas, sobretudo, ao não diagnóstico, porque nada foi feito, nada foi nenhuma intervenção, né, nesse tempo todo. Também não teria como fazer intervenção, né? Não teria exatamente o que fazer. Ainda tá, eu vejo que hoje, né, os tratamentos, né, as intervenções, né, elas estão, vamos dizer, mais eficientes, estão acontecendo, né? Então, antigamente ninguém sabia. Cada pessoa tem o seu tempo de desenvolvimento. Antigamente, claro, eu vou parar de falar aqui porque vai entrar na questão de datas, né? Falando antigamente quando, né? Muito vago isso, né? Mas na minha época, tem 45 anos agora, né? Fui diagnosticada com 44 anos. Estamos em 2023. Há 45 anos atrás, se for ver o que havia para ser feito com autismo, não existia. A pessoa sem uma deficiência intelectual, sabe? A pessoa falando ali, interagindo, não conseguia nem perceber, porque sutil, é difícil. Então, antes era a personalidade, temperamento, a pessoa e tudo. E depois, não, isso tudo tem coisas ali, porque aí vai vendo o prejuízo que tem ao longo da vida. Em termos de trabalho, de relacionamento, de amizades, né? Enfim, aí, caramba, alguma coisa que essa pessoa não tá indo ali, não tá. Tem, vamos dizer, potencial, mas ela não tá indo. Por que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? Então, tem essa questão, né? Que eu fui diagnosticada tem um ano, né? Amanhã vai fazer um ano. Eu não sei se amanhã eu vou fazer outro vídeo, se eu vou deixar esse vídeo aqui. Não sei, porque eu queria fazer um vídeo bem, com bastante tópicos ali, ó. Esses pontos aqui para falar, tudo. Eu vou ver, né? Se eu vou fazer. Muitos vídeos que eu gravei, né? E eu vou ver como é que eu vou colocando esses vídeos aqui no canal. Até agora tem 15 inscritos. Não sei se mais pessoas vão passar a se inscrever, se em algum momento esses vídeos vão poder ser úteis de alguma forma. Mas foi uma forma que eu encontrei de registrar esse pós-diagnóstico, né? Porque eu queria também me olhar, me ver e também desenvolver essa questão da fala, de interagir, né? De me expressar, de me comunicar, de um treinamento quase, né? Que eu estou fazendo com esses vídeos, né? De treinar uma habilidade, né? Que não é nata minha de ficar verbalizando de um modo sem ser num ambiente ali familiar, né? Então eu estou colocando num vídeo, esse vídeo, né? De um modo que esse vídeo fica público, né? Então isso um exercício, né, que eu estou fazendo, mas que eu antes de autismo, antes eu também já comecei a fazer alguns vídeos assim, para poder ver se eu me destravava um pouco, enfim, por autoconhecimento também, porque eu queria me ver de fora ali, me observar o que eu estava falando, como é que é. Mas agora virou esse assunto, né, do autismo. Tenho dúvida se eu sou autista? Não vou dizer que eu sou 100% não, ainda tem alguma coisa ali que eu acho que porque eu ainda não consegui ter esse autoconhecimento o suficiente de entender e meio que não é aceitar ou perdoar, mas é de ter essa e fechar isso tudo. É muito novo, né? É muito novo. 45 anos sem diagnóstico, 44 anos sem diagnóstico e chegou como um presente, né? Esse diagnóstico porque explica assim muita coisa. Explica da minha vida, das minhas escolhas, de decisões, de muita coisa explica. O fato de eu estar dentro do espectro do autismo, o fato de eu ser autista explica
muita coisa. Não vai explicar tudo, né? Não vai explicar tudo porque somos seres humanos, né? Complexos, né? Ninguém está ali restrito ali, a pessoa é um diagnóstico, não, mas não tem como tirar. Eu, estando dentro desse diagnóstico, dentro desse espectro, não tem como tirar. Aqui é a Flávia, aqui é o autismo, a Flávia tá aqui, o autismo tá aqui, não tá ali, tá mesclando ali com a minha personalidade e tal. É muito mais complexo, né? Enfim, tem muitas camadas, né? Mas tá esse transtorno, né? Esse transtorno, né, do espectro autista está ali. Sim, acredito que sim, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas, ou quem sabe uma esperança de não, eu não estou dentro desse espectro, porque eu realmente não desenvolvi várias coisas, por traumas de infância, por questões que eu passei, por ambiência que foi tóxica, e muitas questões ali que eu fui reprimida e tal, tal, tal. E aí eu fiquei assim e... Mas é isso, eu vou terminando esse vídeo. Agora cansei de falar mesmo já. É isso. E eu vou postando esses vídeos, né, que eu fiz, né, ao longo, né, desse ano agora. E pra falar, né? E é isso, terminando esse vídeo. Flávia RJ Oficial aqui no meu canal no YouTube. E por enquanto o meu Instagram é desativado, não sei se eu vou reativar ou não, porque estava me tomando muito tempo e de uns meses pra cá, 2 pessoas só chamam curtindo meus desenhos por lá. 3, no máximo 10 ali, quando muito, 10, 20. E antes eram mais de 100, 200, 300 pessoas, então teve... Né, comecei em 2019 e aí e até o início do ano tinham, né, 200, 300 pessoas curtindo. Quando eram poucas curtidas eram 50, mas agora quando chegam 10, 15 curtidas, dos meses pra cá, quando eu passei a seguir pessoas, que eu estava sem seguir ninguém. Então, eu não sei também se foi isso, não sei o que aconteceu, mas eu vou procurar ser positiva, porque era um site que estava me tomando muito tempo. Eu estava acordando e fuçar ali no Instagram, e quando eu ia dormir também ia dar uma fuçadinha ali, olhar coisas, e eu prefiro ficar nesse ritmo mais tranquilo. E no YouTube eu tenho esse sentimento de que, sensação, sentimento de que eu tô mais conectada com a vida real. O Instagram parece que eu vou me transportando para um mundo ali muito virtual demais para minha cabeça, e desde a época do Orkut eu já ativava a conta, desativava, excluía a conta, aí voltava e abria outra conta, que já era algo que me incomodava realmente. Esse tempo que fica ali, aí vai tirar uma foto, aí não está curtindo o momento, aí para postar, e aí parece que dá um nó assim na cabeça, sabe? É muito virtual demais. E o tempo que toma, né? Enfim, então eu dei uma pausa ali também, porque também não estava dando repercussão também, né? Botar um desenho, 2, 3 pessoas curtindo também não estava fazendo sentido para mim. E tanta gente que eu bloqueava também, e para a pessoa também acessar o Instagram tem que ter uma conta no Instagram. No YouTube a pessoa não precisa estar logada, né? Não precisa ter no YouTube, né? Então, mais fácil também, né? Tem uma conta ali no YouTube, né? Então é melhor ter uma conta no Instagram. A pessoa para ver o Instagram tem que ter uma conta também. No YouTube não. Então também facilita, né? E também eu posso mostrar meus desenhos aqui, né? Nas capinhas dos vídeos que eu estou colocando. Eu vou ver, mas esse vídeo foi para falar sobre esse momento, né, de um ano de diagnóstico. Quase um ano, né? Amanhã que completa um ano, né? Hoje é dia 30 de outubro de 2023. Terminando por aqui.